Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Grossi e vamos falar hoje sobre inspeção predial. A inspeção predial nada mais é do que um check-up da sua edificação. Assim como nós precisamos ir no médico fazer um check-up para ver se a nossa saúde está adequada, se está tudo indo bem, se tem alguma coisa potencial, algum exame de sangue, algum indicador ali mostrando que a gente tem que coordenar, ajustar a nossa vida para que tenhamos saúde e bem-estar, a sua edificação também precisa disso. Ela precisa de um check-up de um profissional especializado para verificar se ela está com a saúde adequada para que você não tenha surpresas, certo? Então, a primeira coisa, a inspeção predial, ela é esse check-up. Ela vai observar, vai identificar e levantar todas as anomalias que existem na edificação. Também vai ser visto o sistema de manutenção. Se existe se ele está sendo seguido, se as manutenções estão sendo eficientes, para que a sua edificação mantenha-se segura ou se torne segura e com uma durabilidade elevada, tá bom? Ela também vai servir como um histórico, né? Assim como o nosso check-up médico serve de histórico para a nossa saúde, caso a gente tenha algum problema, também a inspeção predial ela vai servir para ficar registrada como histórico do comportamento, do estado de conservação dessa edificação ao longo do tempo. Tudo bem? E por que eu devo fazer a inspeção predial? Por que você deve contratar uma inspeção predial na sua edificação? Primeira coisa, você identificando o problema antes dele estar gritante aos seus olhos, antes que os usuários, os moradores, percebam o problema, a gente consegue atuar. Você atuando preventivamente vai sair mais barato, os custos de reparo normalmente, certo? E você não vai ficar tão exposto ao risco, certo? Porque se você só for chamar alguém para arrumar a sua edificação depois que você já está com um problema muito grave, primeiro que você vai ficar exposto ao risco, correndo risco à segurança, durabilidade, depreciação patrimonial, impacto na habitabilidade, mas também os custos de reparo normalmente são mais altos. Tudo bem? Você pode chegar a economizar 5 vezes no seu custo de manutenção corretiva. A preventiva normalmente é 5 vezes a menos, segundo alguns estudos. Tudo bem? Ele vai servir também para uma melhoria, pensando em sistema de gestão de manutenção, a inspeção predial ela vai fazendo ajustes, Então, eu estou pintando minha fachada a cada 6 anos. O ideal seria você pintar a cada 4. Não, você pode prolongar a cada 8. Então, o profissional que faz a inspeção ele também vai ajustar os prazos e as atividades de manutenção para a sua edificação. Tudo bem? E tudo isso serve para ela ficar mais segura, mais durável. Então, consequentemente, ela tem um retorno financeiro patrimonial no valor do seu bem. Certo? Então, os benefícios gerais da inspeção predial é conservação, segurança e valoração do seu patrimônio. A edificação, o imóvel, ele é o bem que mais representa o nosso montante patrimonial. O custo dele é muito elevado em relação aos outros bens. Então, a gente conservar, manter ele é fundamental. É muito importante, pensando monetariamente, pensando em também questões de segurança e saúde das pessoas que ali vivem, tá bom? E quando você deve contratar? O ideal é que a inspeção predial seja feita a cada 5 anos, em média, Obviamente que isso pode variar. Então, uma edificação nova, até os primeiros anos de vida útil dela, ou até o vencimento dela, ou seja, aproximadamente 40 a 50 anos, você pode fazer a cada 5 anos. Edificações mais velhas, já precisam ir no geriatra. Vamos fazer um paralelo com a saúde, Então, quando você é jovem, você não precisa ir tanto ao médico. Depois que já fica com mais idade, na melhor idade, terceira idade, a sua frequência ao médico deve aumentar, porque os problemas inevitavelmente vão aparecer. Então, depois de 40 anos, recomenda-se que essa periodicidade, em vez de ser de 5 em 5, reduza-se para 2 a cada 3 anos de um check-up. Tudo bem? Obviamente que dependendo da agressividade ambiental, aonde você está situado, por exemplo, litoral, essa frequência deve ser menor ainda, dependendo do caso, inspeções anuais, ok? O escopo da inspeção predial, Aqui na Fernandes e Grossi, o nosso escopo é bem simples.
Tá? A gente atende um pouco mais do que a norma de inspeção predial pede. Então eu vou falar o que a norma pede e o que nós fazemos. A norma NBR 16747, ela pede que seja feita uma inspeção sensorial em 100% da edificação. Ok? Então, ali com sentidos, né? O inspetor, o perito, ele faz esse check-up, ele olha toda essa edificação. O diferencial da Fernandes & Gross nesse ponto é que a gente utiliza de equipamentos para ampliar a capacidade sensorial do inspetor. Então a gente usa equipamentos com termografia, drones, outros ensaios que vão auxiliar a identificar problemas que na inspeção sensorial não é possível observar. Tudo bem? Depois de feito esse check-up na edificação, é olhado todo o plano de manutenção e de reformas dessa edificação, né? Então se existe um plano implantado, um planejamento implantado, e também depois de visto o planejamento, se não tiver a gente vai orientar como fazê-lo, e daí se tiver um plano implantado a gente vai checar se ele está sendo rigorosamente feito, se precisa de algum ajuste, alguma adequação à realidade. Tudo bem? Depois disso, tudo é compilado num laudo técnico, onde vão ter as declarações, os esclarecimentos no impacto disso, no desempenho aparente da sua edificação. Então, resumidamente, né, normalmente a gente identifica diversas anomalias numa edificação, só que algumas anomalias que impactam só a estética, outras vão impactar alguma coisa muito localizada. Então, no final, resumidamente, o laudo vai te trazer uma lista de problemas, ok, que precisam ser corrigidos. E daí, cada problema desse, ele é classificado. Então, você vai ter uma ordem de né, de primeiro problema que deve ser arrumado até, sei lá, o 10º, 50º, 100º problema que você deve arrumar. Então, tem uma lista de gravidade do qual é a prioridade de correção que você deve fazer. Tudo bem? Então, a inspeção predial, além de levantar os problemas, ela vai definir, em função do risco do problema, do impacto na vida do dia a dia de vocês, qual deve ser arrumado, corrigido primeiro. Tudo bem? E, obviamente, com uma orientação num plano no que fazer para arrumar esse problema. Tá? O diferencial básico, então, da Fernandes & Gross é a utilização de recursos técnicos de ensaios para melhorar essa inspeção, o conhecimento especializado dos profissionais que envolvem a área de perícia, patologia das construções e engenharia diagnóstica. Eu, particularmente, Marcos Grossi, tenho um livro publicado de inspeção e recebimento de obra, que é uma inspeção muito parecida com a inspeção predial, aonde eu explorei e estudei muito isso na minha dissertação de mestrado, né, que gerou o livro. Então, a gente tem bastante bagagem teórica sobre o assunto e a nossa prática e experiência de mais de 20 anos no mercado fazendo atividades de inspeção, consultoria na área de patologia e vícios construtivos, certo? Nós temos outros serviços também na área de consultoria, na área de patologia, normas técnicas, alguns de nossos clientes. E se você ficou interessado, aqui estão nossos contatos, não hesite em solicitar um orçamento para sua edificação. Até a próxima!